Olá, sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Eu divulguei pouco a live de hoje. Aliás, eu fiz só um post sobre a live. Boa noite. Hoje seremos um grupo menor. Essa semana tá bem corrida, né? Por causa da feira. E aí acabou que eu não fiz muita divulgação da live, porque, não sei, me passou em branco. E aí hoje, para completar, eu tinha um espaço de 3x4 e eu cheguei lá, eram umas 11 horas, e eles me informaram que meu espaço triplicou de tamanho. Então foi um Deus nos acuda. Mas vamos lá, sejam bem-vindos. Hoje eu não divulguei muito, então assim, seremos em menor número hoje, bem menor. E então assim, vai dar pra gente conversar bastante, vocês que estão aí. Hoje a live é sobre maquete, tá? Sobre como é que eu faço ela, a importância dela, por onde eu começo. Então também é um pouco sobre método de projeto, né? Como projetar com bambu. E assim, eu quero passar para vocês algumas técnicas que eu uso, assim, o meu jeito de fazer, né? Que me ajuda muito, que me facilita muito, né? Então, assim, a primeira experiência que eu tive que fez muita diferença entre ter maquete ou não foi quando eu fiz o curso de construção, que foi em Chapecó, e era um projeto que não tinha maquete, e aí era uma estrutura recíproca. Eu não sei se vocês sabem o que é uma estrutura recíproca, mas uma estrutura recíproca, ela vai se apoiando um no outro, né? Então, a gente tem essa situação aqui, né? A gente tem esse elemento se apoiando aqui, mais ou menos nessa distância, né? A gente tem esse elemento se apoiando aqui, e depois a gente tem esse elemento aqui, que é o que está servindo de base, ele se apoia em outro, né? Nesse caso desse curso, eram pilares que faziam esquema de estrutura recíproca, então eles estavam torcidos, era um projeto lindo. Só que era todo mundo aprendiz lá, né? Era assim o projeto, vamos ver se aparece aqui. Aqui seria, você teria os pilares retos, né? Você teria aqui os pilares retos. E aí eles estavam assim, eles torciam. Era muito lindo, só que não tinha, o projeto não estava bem esclarecido, assim, não estava bem detalhado, e a gente não entendia muito bem. Então, foi ali que eu vi a importância de se ter maquete no desenvolvimento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês algumas maquetes que eu fiz, tá? A minha primeira maquete, eu acabei de reformar ela, pro evento que vai ter, né, que a gente montou esse stand lá, montou um espaço para apresentar o trabalho com bambu, e aí como é que a gente leva a arquitetura de bambu para que as pessoas vejam? Então, o método, do jeito que eu encontrei para fazer isso, foi levar as maquetes. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi a minha primeira maquete, tá bom? Só que agora ela já tá reformada, eu já dei um grauzinho nela, um up. Então ela tá bem legalzinha, peraí. Aqui, ó. Então essa daqui é a maquete da casinha 1, é uma casinha de criança, tá? Então essa aqui é a maquete que eu vou levar lá pro stand. Então aqui, ó. Então tem todos os detalhezinhos, né? Eu fiz janela, tem outra janela aqui. Aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tem uma portinha, porque aqui, ó, tem uma escada marinheiro, conseguem ver? Que tem uma escadinha marinheiro aqui atrás. Deixa eu ver se eu viro ela aqui de costas. Aqui, ó. Ela tem uma escadinha marinheiro aqui atrás. E a ideia é que a casinha tem, então, um alçapão, né? Aqui dentro, uma portinha que abre ali, ó. Agora tá dando pra ver. Ai, que falta me faz ter uma luz aqui fácil agora. Mas aqui tem uma portinha que desceria, então, né? Que levaria as pessoas. A ideia dessa casinha é que aqui embaixo seja uma caixinha de areia
e que aí aqui sobe, né? Então, aqui tá subindo. Só que aí aqui ele tem três degraus. E aqui dentro, pra entrar na casinha, eu fiz a portinha aqui também, ó, gente, ó. Tem a portinha. E aí, pra entrar aqui na caixinha, ele tem um banco, você desce por um banco. Então, assim, eu preciso de uma caixinha de areia pra proteger da entrada de bichos, né? Principalmente cachorro e gato. Especificamente gato que adora cagar na areia, né? Então, aqui, ó, eu aproveitei todas as dobras da escada para criar um efeito. E aí, ele passa aqui e desce pelo escorregador, tá bom? E essa daqui é a casinha. Agora, me digam vocês, para uma casinha de criança, como é que a gente consegue detalhar um projeto desse para que seja entendível numa obra? Para que a pessoa consiga chegar na obra, e executar um projeto desse, com esse monte de detalhezinho aqui, ó. Vejam, é um monte de detalhe. Então, assim, é muito complicado. É bem difícil. Então, e essa casinha que ela foi executada. Inclusive, eu desmontei ela quando me mudei de cidade, trouxe junto e assim, tá sendo super útil, né? Pretendo voltar a construir ela com todos os seus detalhes, obviamente, né? Mas ter essa casinha me deu um panorama da importância, do grau de importância de ter uma maquete durante a obra. Depois disso, quando veio a obra do depósito de pneus, o conceito, eu coloquei rapidamente, tinha que criar muito rápido. Eu peguei um isopor, eu desenhei ali quais eram as circunstâncias limitantes, né? Então, assim, qual o espaço que eu tenho para poder projetar, qual que é a vizinhança, qual que é a insolação, qual que é a ventilação, qual que é o uso. Então, rapidamente, eu consegui, num pedaço de isopor, resolver o conceito, né? A gente que é arquiteto, que vai projetar um espaço, a gente tem essa preocupação, e tem que ter, tá? Faz parte da nossa profissão isso, ter um conceito, ter um partir de algum lugar e que a obra expresse um conceito, que ela expresse uma ideia. É isso que vocês vão perceber numa diferença de uma arquitetura planejada e elaborada, de uma arquitetura feita, assim, de uma construção. É isso que diferencia a arquitetura de uma construção, assim, sabe? Porque a arquitetura, por mais que não tenha sido planejado por um profissional de arquitetura, mas a arquitetura, o planejamento, ele transmite um conceito, ele transmite uma ideia, tá bom? Então, quando eu fui fazer esse projeto de depósito de pneus, eu coloquei todos os limitantes e rapidamente no papel eu consegui, e o bambu permite você fazer isso, eu consegui observar. Então, eu peguei um isopor, eu enfiei as estacas e rapidamente eu consegui definir qual que seria o conceito. Mas, assim, eu sou uma defensora, assim, uma forte defensora do desenvolvimento de maquete, tá bom? Eu gosto muito, eu recomendo, porque quando você começa a projetar já no computador, você fica muito limitado pelas ferramentas, o que as ferramentas têm para te oferecer, certo? Então, você vai ter uma linha reta, você vai ter um círculo perfeito, você vai ter um quadrado perfeito, e isso na vida real, com o bambu, não existe. Olha aqui, ó. Isso daqui é um pedaço de bambu, certo? Ele não é perfeito, certo? Esse pedaço aqui ainda é uma seção pequena, mas ele já tem uma conicidade aqui. Ele tá crescendo nesse sentido aqui, ó, porque a G maxilar tá aqui, mas ele já vai afinando aqui. E no computador é muito difícil você conseguir imitar com perfeição essa realidade. Então, você consegue fazer elementos circulares, mas não consegue imitar o tortinho de cada peça, certo? E por mais que exista um método de você calcular a estrutura desse projeto, ainda assim é muito difícil, muito complexo, porque cada vara é única. E quando eu digo cada vara é única, é porque de fato cada vara é única. Então, assim, na mesma toceira, na mesma planta, na mesma espécie, na mesma, assim, que nasceram na mesma época, que são várias gêmeas vizinhas, elas serão diferentes. Então, não tem como você calcular peça por peça. Então, quando a gente faz uma simulação em escala reduzida, é que a gente faz usando escalímetro,
faz usando os palitos do bambu, raspando, tentando imitar o diâmetro de base e diâmetro de topo, você consegue se aproximar muito mais do que seria, você consegue fazer uma simulação do que seria o comportamento desse bambu quando construído, tá? Esse daqui é uma outra maquete. Ele não é curvo, né? Ele não é um projeto assim... Inclusive, esse projeto aqui é do Fred Rosalino, do curso que eu fiz com ele. Eu fiz a maquete e vou levar para expor lá no stand. Porque, veja, aqui eu consegui simular todos os encaixes, consegui simular todas as medidas. E isso daqui num canteiro de obra agiliza muito. Porque, assim, uma coisa é você ter o projeto 2D, né? Que é a planta, o corte, a fachada ali com as medidas. Outra coisa é você ter o 3D, que aí você tá vendo no computador numa realidade virtual. E outra coisa é você ter um multidimensional, um 4D, enfim, da maquete em si. Então, você consegue observar e com o escalímetro, lá durante a obra, você consegue vir aqui e tirar a dúvida, tá bom? Para preparar a maquete, quando eu for fazer um projeto, assim, eu vou mostrar, vou abrir meu coração aqui, aproveitar que a gente tá em poucas pessoas, hoje eu vou abrir meu coração. Para começar a desenvolver um projeto, eu gosto sempre de começar pelo croquis. Vou mostrar alguns croquis que eu tenho aqui, tá bom? Por isso que é importante, eu lembro de uma professora falando algo na faculdade que me marcou muito. Que as pessoas acham que quando você domina uma ferramenta de desenho, né, do computador, eles acham que isso vai fazer todo o trabalho sozinho. E algumas pessoas, inclusive, aprendem os programas acreditando nisso. Mas não é isso. Você saber usar o Word, né, o Microsoft Word, não te transforma num poeta, não te transforma num escritor. A mesma coisa acontece com um programa de computador. Então, ele tem as ferramentas dele, ele tem as facilidades e os benefícios, que são vários, mas ele não anula a necessidade e a importância do profissional ou do criador da obra em si, certo? Então, fazer um croquis, você tem toda a liberdade, porque assim, pensa assim, já são anos que você, desde criança, você tá desenvolvendo essas habilidades com as mãos. Já são anos. Então, isso já tá para você... É que nem caminhar, você não pensa mais. Você não tá mais pensando. Para poder usar as pernas, para poder usar as mãos. Então, a mesma coisa acontece quando você utiliza o croquis, quando você utiliza o desenho, a mão livre, com escala livre. Então, você tem toda essa liberdade... Porque você não tá mais pensando em qual comando. Se você vai usar o computador, você precisa pensar. Eu vou pegar, por exemplo, eu já uso softwares BIM, né? Eu uso o ArchiCAD, porque ele me oferece depois um quantitativo de material e todas as configurações. Bem-vinda, Santiago. Então, o programa ele já te oferece todas as configurações para você poder preparar um projeto executivo. Só que para isso, você precisa ativar o teu lado racional. Você tem que pensar qual vai ser o diâmetro desse pilar, qual vai ser a distância, qual vai ser o material. Você tem que pensar coisas que podem esperar. Porque o início de um projeto, você precisa deixar o teu lado criativo e emocional fluir. Daí a importância de você usar de maneira livre o desenho, tá bom? Principalmente quando a gente tá falando de uma obra em bambu, tá bom? Que você tem cada peça única, circular, cônica, torta, e não é bem circular também. O bambu, ele não é bem redondo, ele é um pouquinho achatado, tá? Então, eu vou mostrar mais alguns desenhos pra vocês. Isso daqui, ó, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link da minha defesa, do meu TCC, que é o Eco Resort, que tá no canal da Mambu, que é o Eco Resort Mambu Mambu. Eu comecei criando ele dessa maneira. Eu fui no local, fotografei
estudei a insolação, o caminho do sol. Aqui é o Rio Iguaçu, tá? Aqui ele tinha mais uma sanga passando. Então, eu fui no local, eu estudei para onde passava o acesso principal. Se vocês forem projetar, é bem legal prestar atenção nisso. A topografia, então eu tinha uma situação lá que aqui era muito mais alto. E com isso, eu tive a liberdade de criar, de rabiscar, de desenhar. E depois eu fui evoluindo. E agora vai vir uma parte legal para vocês. Deixa eu achar aqui o croquis, que inicialmente eu chamei de bangalô lua de mel, tá? Porque o conceito era que fosse para 2 pessoas e que fosse ambiente íntimo. Depois, com o evoluído TCC, eu passei a chamar de ninho da arara. E ele começou... Cadê? Meu Deus, eu tenho tanto desenho que até achar... Mas ele começou com um risquinho no papel e depois que eu já tinha ele, eu comecei a fazer uma maquete. Acho que ele tá aqui, ó. Ele começou dessa maneira, tá bom? Risquinhos. E depois disso, deixa eu mostrar pra vocês porque eu tenho muito carinho. Pera aí que tá um pouco longe. Aqui, ó. E depois ele se transformou nisso. Até algumas pessoas chamavam de barco. Mas, vejam só. Aqui eu já fiz um mix, né? Eu tinha o desenho à mão. E eu fiz um mix. Eu usei a planta baixa do que eu queria. Que era, então, aqui. A ducha, tá bom? Aqui eu tinha uma ducha fechada. Meio aberta, meio fechada. Aqui eu tinha a cabine sanitária. Então, assim, né? Pra ter uma intimidade. E aqui eu tinha a pia. Aqui a cama... do casal ficou centralizada no ambiente. Ela tá bem no meio. E aqui a cabeceira, eu usei um painel vazado. Por quê? O conceito, aí que eu tava falando pra vocês da importância de uma obra ter conceito, o que você quer transmitir com essa obra? Como você quer que a pessoa se sinta nesse lugar, nesse ambiente, certo? Então, eu queria que esse ambiente aqui proporcionasse intimidade pro casal, para que eles ficassem muito conectados um com o outro. Então, a cabeceira da cama, ela era com alma de bambu, que é o bambu vazado, né? Tirado só a parte do meio, que é essa parte aqui, ó. Esse bambu aqui, ele tá um pouco velho. Mas aqui, ó, você vê que o bambu, ele tem esse diafragma aqui. Se eu cortar só essa seção aqui da vara fora, eu vou ter uma coisa chamada de alma do bambu, que é um painel lindíssimo, maravilhoso. Então, aqui na cabeceira da cama, uma alma de bambu, de maneira que quem estivesse na cama pudesse ver quem tá tomando banho e vice-versa, tá? E aí, aqui nessa parte, eu coloquei uma rede. Nessa parte aqui, ó, que tá saindo, eu coloquei uma rede, porque aqui é tudo vidro. É tudo vidro. E eu fiz esse módulo talhado na terra, no morro. Então, aqui a escadaria era esculpida. Você vê, é muito mais fácil eu fazer essa modelagem no isopor, no palito. Porque, vejam, eu tinha um croquis, eu tinha uma ideia de estrutura, eu tinha uma ideia de planta, eu tinha uma ideia de terreno. Mas até eu ativar todos esses comandos, né, do software, da informática ali, até eu fazer tudo isso, eu ia perder o fio da criatividade. E fazer só um desenho 2D, né, na planta, no corte, ele não me entrega a informação que eu preciso, a informação completa, para poder imaginar isso e para poder executar, tá bom? Então, eu tinha uma ideia principal, que era entalhar isso. Então, aqui embaixo eu fiz uma cozinha, assim, uma cozinha-copa. Eu fiz a escada pelo barranco. Essa maquete aqui era uma maquete de estudo, então ela tá feinha, tá bom? E aí eu comecei a estudar estrutura. E veja, ela ficou muito resistente. Então, aqui eu consegui fazer todos os testes de contraventamento. Olha, fiz curva aqui, né? Tinha curva. Até eu ativar todos esses comandos no computador, eu preciso modelar muito. Preciso fazer um perfil, preciso fazer
Eu até esqueci o nome dos comandos agora, mas eu preciso modelar muito para conseguir chegar nesse resultado. Então, aqui eu já tenho, eu peguei uma seção de bambu, dobrei e já sei que, já sei o grau de dificuldade da execução dessa maquete, certo? Então, por exemplo, essa maquete aqui, eu já sei que ela sendo executada, eu vou precisar fazer com bambus de um diâmetro menor e que aceitem curvatura, ou fazer com feixes de ripas, que são latas de bambu, né? Que seria pegar o bambu aqui, rachar ele, para que ele perca, porque olha, isso aqui tá muito duro, né? Então, assim, pegar esse bambu, tirar ripas e ir juntando várias ripas até conseguir curvar. Agora, se eu vou ficar pensando nisso, em tudo isso, na hora que eu tô fazendo o desenho, projetando, eu travo, eu não evoluo. Por isso que desenhar no papel, a mão livre, né? Eu já resolvi projeto riscando no chão. Enquanto eu brincava com os meus filhos, eu risquei na terra, no chão. Então, às vezes, né, a gente tá tão inserido na tecnologia, o tempo todo rede social, quanto mais tecnológico, melhor, TV, e programa para isso, e programa para aquilo, que a gente se desconecta daquilo que tem de mais bonito na gente, que é o que brota, que é o que nasce, que é o desenho, que é aquela fluidez de criança. E já que eu tô falando de criança, de como é importante a gente resgatar esse lado lúdico da nossa criança, eu vou mostrar para vocês a maquete que o meu filho fez, porque o bambu também oferece isso, tá bom? Bambu, ele é família, ele é conexão, ele é comunidade. E o trabalhar com bambu possibilita inserir todo mundo nisso, tá bom? Então, veja, essa daqui é uma maquete que o meu filho fez. Ele pegou folha de árvore para fazer o telhado. Ele aprendeu a amarrar. Aqui tá caindo um pouco. Ele aprendeu a amarrar na maquete, porque ele não estava focado em amarrar para atender a expectativa de alguém. Ele estava focado em resolver o projeto dele. E aqui ele criou bancos, e ele fez rio, e aqui é uma cama. Então, a maquete, ela tem essa fluidez, ela resgata esse nosso lado criança, e é por isso que a arquitetura em bambu é uma arquitetura que propõe a cura. Ela está lhe oferecendo a cura. A maquete, ela possibilita a gente observar problemas antes mesmo da obra acontecer. Por exemplo, isso daqui é a maquete de um pergolado. Eu simulei aqui uma realidade que eu tenho. Sí, es un genio, Miguel. Soy su fan, soy sospecha. E eu simulei a realidade que eu vou ter nesse stand, que nesse stand eu tô apoiando um pergolado em cima de um deck de madeira. Não tem como eu fazer a bota, a raiz da árvore, então é superficial. Eu simulei a mesma realidade reduzida em isopor. E é exatamente o que está acontecendo lá. Então, eu tenho essa situação lá, eu tenho menos ripas aqui lá, mas eu simulei como se tivesse várias ripas. Mas veja, falta contraventar. Uma obra em bambu, ela exige que você contravente. Lá no stand, eu resolvi colocando mais uma peça aqui, aqui, aqui e atrás também. Eu consegui finalizar a trava, tá bom? Numa vida real também dá, assim, para ser um projeto definitivo, a gente também pode fazer isso. No bambu dá para fazer, porque você vai fazer um furo e você vai fazer um encaixe, então você trava o movimento. Mas faz muita falta ter a base. É por isso que eu vou reforçar os 5 pontos para uma obra duradoura em bambu, que são varas maduras, varas que têm 3 a 4 anos, imunização, varas precisam ser imunizadas, tratadas. O terceiro é que elas sejam secadas, bem secadas. O outro ponto é um projeto adequado, então assim, precisa ter
botas. E nesse projeto aqui a gente observa isso, olha como ele tá travado. Tá bem travado, então precisa ter botas e chapéu, tá bom? Esses dias um professor me corrigiu. Ele falou assim, você precisa usar mais termos técnicos. Eu falei, eu concordo. Eu uso poucos termos técnicos com os meus alunos. Mas é porque eu tô aqui, eu vou reforçar para vocês, eu tô me colocando no papel de ponte, tá bom? O que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo e vocês estão assimilando. Mas o nome correto do chapéu é cobertura, é telhado, é beiral de abas longas. E o nome das botas é, na verdade, sapata ou estaca, mas é essa estrutura, certo? E essas daqui, que são as pernas, são os pilares, as colunas. Então, aqui nesse caso, nesse pergolado, eu não tenho botas, tá bom? Eu não tenho botas. Eu tive que usar um chinelo, uma rasteirinha. E aí tá o problema, tá? Então, a maquete, ela te possibilita isso. Como é que eu faço a maquete? Nesse caso aqui, eu peguei os palitos de espetinho, de churrasquinho, né, de assadito, prontos, comprei em pacote. Mas o ideal é você pegar, e aí aqui eu vou mostrar pra vocês, que eu uso pedaços lascados, tá bom? Pedaços lascados de bambu. E aí agora, se vocês quiserem, vocês podem pegar um papel e anotar, que eu vou contar para vocês quais são as minhas ferramentas de trabalho para fazer a maquete, para que vocês se aventurem. Também eu gostaria muito que alguém que assistiu essa live, essa aula, saísse daqui inspirado e encorajado a fazer a sua própria maquete. Então, eu uso uma faca de cozinha. Vou fazer aqui um merchan da Tramontina, tá? Mas é uma faca com um fio muito bom e bem pontuda, tá bom? Ela é muito boa, porque aí eu pego aqui... deixa eu ver se aparece. Eu pego aqui e eu vou abrindo, tá bom? Ó, eu vou abrindo. E aí, quando vocês forem cortando, vocês vão observando. Se vocês vão pra lá, ele direciona um pouco para um veio. Se vocês vão pra cá, ó... Então, em cada situação, vocês vão observar isso. E aí, depois aqui, ó, eu vou afinando. Eu vou afinando e vou arredondando até chegar no diâmetro que eu quero. E com isso, vocês vão simulando se vai ser um bambu de 20 centímetros de diâmetro ou algo assim, tá? Então, aqui, faca, tá bom? Eu uso um alicatinho pequenininho, que é bem prático de usar. Então, aqui, com essa parte aqui, eu corto, porque às vezes você cola uma peça e você vai tirar o excesso dela. Então, eu uso isso daqui. Gosto de um alicatinho de unha também, principalmente por causa dessa pontinha, tá? Lixa, porque depois que você corta, fica os fiapos, você vai cortando. E aqui é um meu macete, tá bom, gente? Eu adoro esse daqui, que é uma pinça com ganchinho. Eu adoro isso daqui. Porque, vejam, cadê a maquete da casinha 1? Tá aqui, ó. Quando eu tava finalizando esses detalhezinhos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Estão vendo esse detalhezinho aqui? Dessas pecinhas aqui? Eu não conseguia chegar com o dedo sem estragar tudo. Então, eu fui usando a pinça e fui colocando. Aqui dentro, que tem essa portinha aqui, ó, estão vendo que tem uma porta aqui, que é do alçapão? Eu usei a pinça. Quando eu fui fazer essa portinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uma portinha, ó. Como é que eu ia colar esses pedacinhos com os meus dedos? Não tinha como. Eu usei a pinça. Eu fui usando a pinça e esse ganchinho aqui, ó, ele é muito bom, porque aí eu vou ajustando. Então, é maravilhoso. Uso cola de madeira, que é uma cola forte. Para fazer maquete, vocês também podem usar cola quente e podem usar cola instantânea. Eu não gosto... Essa maquete aqui eu fiz com cola quente. Olha, eu usei cola quente aqui. Só que eu achei que não cola direito
e faz muita meleca. Olha aqui, ó, fica muito fio, tá bom? Fica muito fio, sem contar que me dá uma agonia, aquela cola escorrendo, aquele desperdício. Então, eu faço, pra mim, fazer maquete é muito terapêutico. Então, assim, esses dias do stand estão sendo muito cansativos, estão exigindo bastante de mim. E a fazer a maquete tem me ajudado a tranquilizar a mente, porque eu faço ela de uma maneira bem lenta. Então, a reforma dessa maquete aqui, ela já tem uma semana. Só que aí eu vim aqui, eu colei essa parte, deixei secando. O outro dia eu vim e colei um pedacinho da escada, né? Colei o pedacinho da escada aqui, aí eu deixei secando. Outro dia eu montei a portinha, deixei secando e fica muito forte, ó. Ela tá muito forte. Então, a cola de madeira... Essa cola aqui, ela é muito boa por causa disso, tá bom? Falando aí em ferramentas. Uso pincel, lápis. E eu também tenho outro segredinho, que eu uso mini prendedores de roupa. Adoro eles, ou os próprios prendedores de roupa mesmo. Gosto... Tem cabelo. Gosto de usar esses daqui, porque às vezes a peça ela fica se movendo e até ela secar, ela vai ter secado no lugar errado. Aí eu venho e coloco os grampeadorzinhos para segurar e depois eu tiro. Adoro. E também em algumas situações, elástico de cabelo. Então, vocês podem ver que não tem, assim, muita ferramenta sofisticada, tá bom? O mais sofisticado, de repente, seja o escalímetro. Todas essas escalas, todas essas maquetes, eu fiz numa escala de 1:20 ou de 1:50, tá bom? A escala 1:100 é muito reduzida e depende, por exemplo, essa maquete aqui tá numa escala 1:20, tá bom? Porque era um projeto que fazer ele numa escala muito reduzida ficava muito ruim executar e visualizar. Essa maquete aqui tá numa escala 1:50. Só que, veja, essa maquete, eu não fiz ela a partir do computador. Muito pelo contrário. Eu fiz ela, eu analisei a estrutura e depois eu peguei ela e passei pro computador. Eu observei ela e imitei ela, assim, com fidelidade, imitei ela no programa, tá? Então, quando eu tava estudando as travas, e olha, ela tá travada. Quando eu tava estudando essa estrutura aqui, eu fiz com palitos inteiros, ou seja, medida livre, eu não medi, a planta tinha medida, só isso, e eu fui amarrando. Eu tinha um pedaço de juta, eu desfiei a juta, eu peguei os fios e fui amarrando. E depois que eu terminei de amarrar, eu coloquei um pontinho de cola, cortei o excesso do fio e cortei o excesso dos palitos com alicate. E depois disso, aí eu vim com o escalímetro, eu medi peça por peça e passei, olá, seja muito bem-vindo, e medi peça por peça. Eu vou ter que começar a fazer as lives em 2 idiomas, porque temos pessoas dos 2 idiomas aqui. Peraí que eu vou me organizar para isso. E aí, então, eu medi essa maquete e eu imitei ela fielmente no computador, tá bom? Eu tô num processo de criação agora, eu tenho colocado aqui pra vocês, se vocês chegaram faz pouco tempo, vocês não viram isso ainda. Mas eu tô num projeto chamado Chalé Anis, tá bom? Que eu fiz, de fato, me inspirando no formato orgânico da erva anis, do chazinho, tá bom? Eu não tenho um chazinho agora aqui pra mostrar. Mas aí eu comecei riscando ele aqui. Esse verde aqui, gente, é porque eu peguei massinha, plastilina, e fui tentar fazer esse formato aqui pra espichar ele, pra esticar, pra modelar. Aí colou aqui, não ficou bom, ficou uma bagaça, mas é pra isso mesmo que serve o rascunho. Então, aqui eu peguei e eu fui copiando o formato da erva. E aí, aqui eu já fui puxando alguns riscos, tá bom? E isso tudo antes,
C'est tout bon, tá bom. Je ne parle français. Je parle português e espanhol. E alemão. E German. E aqui, ó, tem um outro croquis. Esse daqui eu ainda não simulei, mas fiquem de olho que daqui uns dias eu simulo. Então, eu fiz... Cadê? Eu fiz ali, peguei do Chalé Anis, fiz esse formato e depois eu comecei o estudo. Graças. E comecei a fazer o estudo desse jeito. Foi assim que essa maquete começou. Ela começou assim. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas olha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui onde tem as cordinhas é o formato do telhado. Então, daqui pra cima, eu vou cortar tudo. E aqui onde tem esses palitos enfiados, é onde eu vou fazer as grandes botas desse chalé, tá? Então, eu vou ter grandes estruturas de concreto. Com barras de ferro, com esperas, né? Saindo, e eu vou chegar com o bambu e vou encaixar aqui e vou subir com ele. Então, aqui eu verifiquei, ó, não tem cola, tá bom? Não tem cola, não usei isso aqui ainda. Eu só amarrei e nem cruzei, eu só fiz uma amarração simples. Olha aqui o pedacinho de juta. Eu tô vendo que ele tá bem travado. Olha, ele aqui se mexe porque ele tá sem cola, ele não tá concretado. Então, ele se mexe porque ele tá sem cola, mas ele tá travado, olha. Ele tá bem travado. Então, isso me dá uma segurança de dar continuidade no projeto e fazer o detalhamento desse projeto. Professor Fred, seja bem-vindo, mestre. Então, isso me dá a coragem. Professor, eu tô aqui contando que eu gosto muito de fazer maquete porque eu simulo a realidade numa escala reduzida. Então, para quem não sabe, a bioestrutura é do professor mestre Fred Rosalino, que foi que eu fiz cursos com ele, aprendi muito com ele e fiz o curso de pré-dimensionamento de obras com ele. É uma honra ter ele aqui. Mestre, hoje a live tá um pouquinho menor, porque eu tô montando o stand aqui em Santa Terezinha, que fica do lado de Foz do Iguaçu. Então, eu não fiz muita propaganda da live, então hoje estamos num grupinho mais seleto, tá? E eu tô contando pra eles que eu gosto muito de maquete, de elaborar maquete. E o mestre Rosalino, ele me acompanhou na execução da casinha 1, que foi essa casinha aqui, que eu tinha muitas dúvidas, muitíssimas dúvidas na hora de fazer, de começar. E ele me respondia, gente, era um professor que me respondia o WhatsApp, vocês não têm noção da minha alegria. Então, é uma honra ter o senhor aqui. Então, onde é que eu tava? Eu até me perdi, fiquei tão empolgada que eu me perdi. Então, eu faço essa simulação em escala reduzida, porque se eu for tentar fazer o cálculo estrutural de cada peça, de como tá funcionando cada situação, se torna inviável. É inviável porque leva muito tempo, tem software, só que aí você precisa ter a medida exata de cada peça e precisa que isso caminhe de mãos dadas ali com a execução mesmo, né? Com a realidade. Toma muito tempo, o que torna o trabalho técnico muito oneroso, muito custoso, leva muito tempo. Então, a gente faz um pré-dimensionamento, a gente faz um pré-dimensionamento com uma média das bitolas. Bien, puedes mostrar este edificio creado? Posso sim. Solo que en este momento no estoy con un filtro que se dice, algo así, que me permite mostrar las imágenes. Voy a intentarlo, a ver si consigo. Así, me permite. Un momento, vamos a ver si encuentro. No sé si lo tengo aquí, pero voy a ponerlo en el history, así que termine. Yo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Voy a mostrar cómo quedó ejecutado. Y quedó hermosísimo, hermosísimo. Y
Una de las ventajas de construir con bambú es que es una obra que puedes hacer el desmontaje y llevarlo a otra parte. Entonces esta casita yo la tenía montada, construida, y después la desmonté y traje. Y con ella estoy haciendo ahora una pérgola para el estante. Bem-vindo, Alain. Tava sentindo tua falta, Alain. Y con las piezas que eran de esa casita, ahora estoy haciendo eso. E depois te ensinar a foto. E então, assim, a gente pré-dimensiona uma obra, a gente pega a média de bitola, de espessura de parede e coloca a velocidade do vento, a carga do telhado, os esforços, como é que vai ser a conexão, o vão. A gente coloca todas essas informações num pré-dimensionamento. Só que antes de acontecer, entenda que esse pré-dimensionamento, ele já está lá no final do processo, tá? Então, a gente começa aqui desenhando, a gente passa para cá, simulando esse contraventamento, essa estrutura. A gente evolui para esse ponto aqui, que a gente começa a colocar em escala. E aí a gente pega isso daqui, passa para o projeto, compatibiliza ele com norma técnica, compatibiliza ele com os usos da edificação, você define quais conexões você vai fazer, se vai ser barra roscada, se vai ser clavilha, se vai ser amarração, se vai ser feixe, se vai ser feixe de ripa, se vai ser feixe de bambus finos, se vai ser bambu gigante. Então, no projeto, né, com essas coisas, você já amadurece. Então, é como uma planta, né? Você coloca a sementinha no papel e aí ela vai brotando para cima da maquete, vai evoluindo. E aí, quando você chegou nesse ponto aqui, porque esse aqui é um esqueleto, ele não tem parede, ele não tem telhado, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aí você pega desse daqui, você passa para o computador, e no computador você define qual telhado, se vai ter forro, qual assoalho, espessura dos materiais, tipo dos materiais, qual vai ser a parede, se vai ser vidro, se vai ser cortina. Então, você define tudo isso no projeto. Quando você definiu tudo isso no projeto, antes de você dar a martelada final, então você faz um pré-dimensionamento. E você vai fazer um pré-dimensionamento em cima das regiões mais críticas, onde você tem maior peso. Nos pontos mais importantes, você vai calcular e você vai passar por esse filtro. Mas entende que para chegar nesse ponto, você já amadureceu muito bem o projeto? Assim, você já viu se ele funciona, se ele atende a função, se ele tá bonito, né? Porque assim, a arquitetura ela tem que inspirar, ela tem que curar, ela tem que alegrar a vida. A arquitetura ela tem que te oferecer isso, ela tem que atender uma função, mas ela tem que te acolher. Ela tem que te proteger, ela tem que ser o teu ninho, inclusive tem que te representar. As pessoas têm que chegar na sua casa ou no projeto que você está desenvolvendo e sentir que tem a tua cara, sentir essa energia, sabe? Por muito tempo a arquitetura, ela se prendeu ao visual, ao olfato, ao sabor, ao ouvido e à sensação. Mas existe muito mais além disso. Né, ao toque, mas existe muito mais, existe a mistura disso tudo, que é como o teu espírito se sente dentro daquela construção. E você consegue simular isso com o bambu, você consegue observar. Então, assim, você tá no início do processo. É como, vamos colocar aqui, como se fosse um namoro, né? Como se fosse a conquista, a paquera. A maquete, ela é o namoro, ela é a paquera. Né? Você está fazendo ajustes, você está imaginando, simulando uma realidade de casamento, você está ali amadurecendo. E aí depois, quando você foi para o projeto e começou a fazer
o pré-dimensionamento e o projeto executivo, você está noivando. Entenda que até aí o projeto aceita tudo, o papel aceita tudo, a maquete aceita quase tudo, mas assim, mas ainda dá tempo, ainda o teu dinheiro está no bolso, ainda o teu tempo está no teu relógio, né? Então, assim, a maquete, vamos dizer assim, que o projeto criativo, o anteprojeto, o croquis, essa maquete de simulação, ela é um namoro, uma paquera, momento da conquista, de ajustar expectativas, de conhecer, de simular. Você foi para o projeto executivo, vai aprovar, você começa a fazer pré-dimensionamento, você vai levar para a prefeitura, você começa a fazer quantitativo de materiais, começa a orçar, começa a preparar o terreno, é o noivado. Ali você noivou, ainda dá tempo de sair, mas já a coisa ficou mais séria. E aí depois vem a execução, que é o casamento, né? Então você se casa com aquela, ou seu cliente vai se casar com o que você fez, ou se você adquiriu aquilo, você está casando. E aí não é que não dá para se divorciar desse casamento, dá, mas aí é bem desgastante e você poderia ter evitado isso lá no namoro, né? Então, assim, por que é tão importante a maquete nesse processo todo, principalmente numa obra de bambu? É porque ele é único. O computador jamais vai simular a realidade de uma obra em bambu com perfeição. Ele vai se aproximar muito, mas não vai. Não tem como se substituir pelo trabalho manual, pela emoção do criador, certo? Gente, vocês estão muito quietinhos? Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário? Para quem entrou agora, no comecinho eu contei que eu tô montando esse stand e, poxa, a Mambu é Mambu Arquitetura, né? Eu não vendo artesanato em bambu, eu não vendo colher em bambu, eu não vendo comida em bambu. Como é que eu ia levar Mambu Arquitetura para dentro do estande? E aí eu vou levar essas minhas maquetes. Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui rodeada de maquete, né? Então eu vou levar essa. Tá bonita? Não tá muito, mas eu vou levar ela. Vou levar essa. Vou levar essa. Deixa eu ver. Não, aquela lá não vou levar, não. E vou levar essa. E se tudo der certo, eu vou levar uma maquete do Chalé Anis também. Torço o dedinho por mim para que eu consiga fazer. Então, eu vou levar a Mambu Arquitetura em miniatura lá para dentro. Gente, hoje é isso. Era uma conversa curtinha, não vai ser muito tempo. Hoje eu já quis fazer meio sozinha assim, só para comentar com vocês. Para compartilhar com vocês como é que tá sendo esse processo dos bastidores, né? Não há problema que não consigas acompanhar hasta el final. Voy a dejar salvo hasta mañana. Y si quieres puedes ver después. Y de cualquier forma voy a poner más cosas en los stories. E para que puedan ver e vamos a compartilhar. Que bom que você gostou dessa última, Alan. Eu tenho um carinho, assim, gigantesco por ela. Então, Alan, eu não divulguei muito a live hoje, porque estão vendo meu olho vermelho? Eu tô bem cansadinha hoje, então acabou que eu esqueci de divulgar a live, né? Eu sempre faço convite lá no nosso grupo do Whats, sempre posto no Face, posto no lugar e outro, e eu esqueci. Você me passou? Eu esqueci de fazer isso, né? Então, mas assim, se for um tema que interessa a vocês, passado essa correria da feira, a gente pode voltar a fazer uma live sobre maquetes, a gente pode conversar sobre isso, né? Inclusive, a Márcia me mandou uma foto de uma maquete que vocês estão fazendo, e essa eu tenho aqui fácil para mostrar, eu vou mostrar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Essa daqui é uma maquete que a Márcia compartilhou comigo, e tá muito fofa. Eles pegaram os bambuzinhos bem fininhos e passaram barrinhas roscadas pequenininhas e colocaram parafusos e ficou o máximo, o máximo. Aqui eles já estão conseguindo observar várias situações. Se tem contraventamento, se vai ficar
balangandã, se vai aguentar o peso. Então, isso é muito legal. Gente, eu vou encerrando por aqui hoje, tá bom? Agradeço aos que estiveram presentes no nosso mini encontro. Hoje tivemos um encontro piquititico, mas foi muito bom ter vocês aqui, tá bom? Cada um que entrou e que comentou, que esteve presente, agradeço. Eu vou ir agora pro meu... Aí nisso que eu tô trabalhando também, pois a Márcia me contou aqui que vocês estão fazendo essa maquete, vocês estão de parabéns, maravilhoso. Então, eu estive conversando com alguns alunos aqui, que eles também me pediram algumas oficinas de maquete. Então, olha só, sapatas impressas em 3D, ela comentou. Nossa, muito legal. E eu acho que depois a gente pode fazer aí uma live com vocês, tudo para contar desse processo de vocês para compartilhar. Mas, gente, hoje eu vou ficando por aqui, tá bom? Agradeço a companhia de vocês, desejo para vocês uma boa noite e a gente se encontra semana que vem. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema de live, já me digam, que aí eu já me preparo também, algum convidado, tá bom? Então, hoje é isso, gente. Um beijo verde.